Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e aqui estou eu com mais um vídeo do nosso instituto falando de tecnologia eletrônica, falando de circuitos, componentes, funções, configurações, problemas e tudo aquilo que aqueles que praticam eletrônica, estudantes, professores, makers, engenheiros, podem ter às vezes na montagem de um projeto. Hoje nós vamos falar de um probleminha que pode ocorrer quando se monta um dimmer. Nós temos centenas de circuitos de dimmers no nosso site, ou controles de potência. São circuitos que são destinados a controlar a potência aplicada a uma carga a partir da rede de energia. Por exemplo, controlar o brilho de uma lâmpada, a temperatura de um elemento de aquecimento ou a velocidade de um motor. Então, isso é um dimmer. E os componentes básicos são os triacs e os SCRs, né? Vocês têm aí no slide a configuração básica de um dimmer usando um triac. Então ele tem lá um potenciômetro e um resistor e um capacitor, esses três componentes formando uma rede de retardo. E aí nós temos também um diac ou um outro elemento de disparo, pode ser uma lâmpada neon, pode ser até um disparador unilateral, um SUS, né? E finalmente, o elemento principal, que pode ser o triac ou um SCR ligado em série com a carga. Vamos lembrar como é que funciona esse circuito para ver que tipo de problemas que ele pode apresentar em funcionamento. Ele recebe a tensão da rede de energia na forma de uma senoide, é uma corrente alternada. E nós temos diversas possibilidades de controlar essa corrente. Nós podemos fazer com que o triac, ou o elemento de controle, dispare no começo ou no final do semiciclo. Por exemplo, se o SCR, ou o triac, disparar lá no começo do semiciclo, ele deixa passar praticamente todo o semiciclo, positivo e negativo, de modo que a carga recebe a máxima potência. Se for uma lâmpada, ela vai acender com o máximo brilho. E nós podemos ir deslocando o ponto de disparo. Na metade do semiciclo, a carga recebe metade da potência, porque só passa metade do semiciclo. E lá no finalzinho do semiciclo, se a gente disparar lá o nosso SCR ou o triac, então passa muito pouco de energia para a carga, e se for uma lâmpada, acende com o brilho mínimo ou nem acende, ou se for um elemento de aquecimento, fica na sua temperatura mínima, e se for um motor, ele fica praticamente parado. Que tipo de problemas pode ocorrer com esse circuito? O tempo ou o instante que o SCR ou triac disparam depende da constante de tempo formada pelo circuito de ajuste, o potenciômetro e o resistor e o capacitor. E aí na hora de montar você tem um problema. Nós usamos capacitores de poliéster. E os capacitores de poliéster têm uma tolerância muito grande. Elas chegam a 40%. 20 para mais, 20 para menos. Então, nesse circuito, por exemplo, se você colocar um capacitor de 100 nanofarads de poliéster, pode ser que aquela unidade que você comprou esteja com valores, na realidade, entre 60 e 140 nanofarads. Isso é normal. É a tolerância do componente. Então, isso significa que na hora que você ajustar lá o potenciômetro para determinar o ponto de disparo, ele vai varrer uma faixa diferente daquela calculada para cair dentro do semiciclo. Então, o começo não fica no começo e o fim não fica no fim. E aí você pode ter uma surpresa na hora que terminar de fazer a montagem do seu dia. Por exemplo, a sua lâmpada não vai partir do zero. Na hora que você ligar o aparelho e colocar o potenciômetro no mínimo, ela vai estar acesa, mas um pequeno brilho. E na hora que você abrir o controle, ela vai alcançar o máximo antes do potenciômetro chegar no fim. Ou pode acontecer também que, na hora que você ligar, ele não acenda, a lâmpada não acenda. E você precisa virar um certo percurso para que ela comece a acender. E aí, quando você chegar no máximo, ela não alcança o máximo. Se é um motor, não vai alcançar o máximo da velocidade. Em outras palavras, a faixa de controle ela é deslocada pela tolerância do componente usado. Especificamente é o capacitor que dá esse problema. Então vejam que a tolerância desse componente, ela pode às vezes influir na montagem do seu projeto. E aí o leitor me escreve dizendo, professor,
o meu dimmer está funcionando errado, o que eu faço para corrigir? Ou então, tem algum erro no projeto porque eu não consigo controlar a minha lâmpada? Não é bem assim, é a tolerância dos componentes. É muito comum a gente receber, às vezes, consulta de leitores que montam, às vezes, projetos nossos e não tem aquele comportamento esperado. E a gente vai verificar, às vezes a gente resolve pedindo para o leitor fazer aí uma alteraçãozinha no componente que corrija, eventualmente, essa tolerância. O que nós fazemos no caso aí dos controles de potência dos dimmers que apresentam esse problema? Nós temos duas possibilidades. Se o seu dimmer já parte de estar ligado ou aceso, por exemplo, se é uma lâmpada, quando o potenciômetro está no mínimo, é porque o capacitor não tem a capacitância suficiente para cortar o semiciclo depois do final. Quer dizer, ele já deixa passar alguma coisa no começo do semiciclo, o que não deve. Então, o que nós precisamos fazer? Nesse caso, nós precisamos aumentar o capacitor. Então, a gente pode resolver isso ligando um capacitorzinho menor em paralelo. A gente pode obter esse valor experimentalmente para 100 nF, por exemplo. A gente vai colocando um de 10, um de 22, um de 33 e um de 47, até você obter aquele comportamento que você deseja, que é a lâmpada apagada quando o potenciômetro está no mínimo. Mas nós temos o efeito contrário também. Então, nesse caso, a gente vai ter que reduzir o capacitor. Mas se a gente reduzir muito o capacitor, nós vamos ter controle também, uma dificuldade, que ele não vai correr a faixa da maneira desejada. Então, o que a gente faz? A gente reduz a metade o capacitor e vai experimentando valores sequenciais próximos ligados em paralelo, até obter a faixa que a gente deseja. Então eu posso reduzir, por exemplo, colocando, se ele é um capacitor, vamos dizer, de 150, de 100 nanofarads, eu ponho um de 82 ou um de 47 e vou experimentando capacitores em paralelo, né? Até obter o controle. Vejam também que essa constante de tempo ela está atrelada à tensão da rede. Então, quando você monta um dimmer para a rede de 110 volts, o capacitor tem um valor um pouquinho diferente daquele dimmer que você usa para a rede de 220. Então, vejam que é fácil montar um dimmer. É fácil você ter um controle de potência usando um TRIAC e um SCR. Mas, às vezes, você tem que fazer com que esse circuito seja otimizado. Quer dizer, ele precisa de um ajustezinho de valores de componentes. No caso, você vai mexer com o capacitor, aumentando ou diminuindo o seu valor e testando alguns capacitores em paralelo para chegar no ponto desejado, de modo a compensar a tolerância desses capacitores. É lógico que se você pretende fabricar um dimmer, aí já é diferente. Você vai optar por comprar capacitores de uma marca de confiança que tenha uma tolerância menor, por exemplo, 5%. E aí você já não vai ter esse problema de precisar otimizar cada dimmer que sair da sua linha de montagem. Isso aí é válido para aquele projetinho experimental que você faz na bancada ou para o seu uso próprio e que pode apresentar esse probleminha. Voltaremos oportunamente com novas dicas de funcionamento de circuitos.